relações. Por que trabalhar o autoconhecimento e o que isso impacta nas relações, né? O que traz de bom e o que traz de não tão bom, de contraponto? Eu acho que quando a gente começa a se conhecer melhor, né, e trabalhar esse nosso lado do autoconhecimento, a gente passa a ter mais paciência com a gente passa a ser mais tolerante com a gente, né? Porque a gente entende que a gente tem um tempo de processar as informações, às vezes um tempo até de agir e refletir um pouco sobre aquilo que a gente fez, se a gente gostou, se a gente não gostou. E a gente percebe que a gente tem várias coisas que a gente precisa ir trabalhando com o tempo dentro da gente que muitas vezes não são nada simples. Na verdade, na maioria das vezes não são nada simples. E eu acho que quando a gente faz isso, né, tem esse carinho maior com a gente começa a entender que o outro também tem um lado dele. A metáfora que a gente usou no outro vídeo dos cubos, né, do mesmo jeito que a gente tem o nosso cubo e que a gente precisa olhar para as diferentes formas que as coisas, as histórias acontecem pra gente, o outro também tem os cubos dele. E ele também precisa ter o tempo dele para refletir sobre as coisas. A história dele é outra, né? Ele teve uma família diferente. Até mesmo nossos irmãos, né? A gente tem percepções diferentes sobre uma mesma história, né? Então a gente passa a ter mais paciência com todo mundo e entender que todo mundo tem o seu tempo nas coisas. É muito mais fácil, não é nem mais fácil, mas é muito mais rápido, né? A gente tende muito mais a julgar e criar várias coisas na nossa mente do que realmente aceitar o outro como ele é. E isso vem desse vazio, na minha opinião, desse vazio de dentro que a gente tem de não se aceitar. A partir do momento que a gente passa a olhar com mais paciência pra gente, com mais tolerância, que a gente passa a amar as nossas imperfeições, a possibilidade da gente criar relações muito mais verdadeiras é muito maior. Eu gosto muito quando Aristóteles fala, né, antes de nomear um erro do outro, nomeie pelo menos 10 seus. E tem essa outra frase também que fala que a gente não sabe a batalha que o outro está travando. Acho que quando a gente também tem paciência com o outro, a gente deixa de querer que ele faça tudo do jeito que a gente quer. Uhum. Acho que quando a gente tem essa paciência, né, a gente começa a pensar assim, bom, o que realmente é importante pra mim, o que é um valor pra mim e que eu preciso que seja respeitado. E o que eu posso ser mais flexível e permitir que o outro me mostre a forma que ele prefere fazer. E eu acho que isso muda muito numa relação, né? E aí seja, por exemplo, dentro de casa, né, quando a gente está com os nossos pais, quando a gente está com os nossos irmãos, né, e a gente entender que cada um, por exemplo, tem um temperamento diferente, cada um tem fases da vida diferentes, então às vezes a gente está mais estressado, a gente às vezes está mais tranquilo, e isso vai interferindo nas nossas relações e também nos nossos relacionamentos amorosos, né? Quando a gente deixa de se incomodar porque o outro não colocou o chinelo onde a gente queria que ele tivesse colocado, né? Ou se, por exemplo, a organização é algo que é extremamente importante para mim, compartilhar isso com a outra pessoa, né? Acho que a gente também se permite falar mais sobre aquilo que incomoda a gente de uma forma mais amorosa. Até porque a minha terapeuta ela me ensinou uma coisa que eu amo, que é se a gente não conta pro outro o que ele pode fazer de diferente, claro que com muito amor, ele nunca vai poder fazer diferente. Não existe nada óbvio. A gente tem essa mania, e por isso que a gente tem tantas dificuldades, quase que um programa da Márcia, de relação, assim, porque a gente não conta pro outro, a gente cria a expectativa que o outro faça do jeito que a gente gostaria, como se o nosso jeito fosse certo. Com isso vem o ego, e se você passa a olhar pra você, observar o que você precisa, né, olhar pro outro também, descobrir que ele tem essas outras perspectivas e contar pra ele o que você precisa, amigos, sucesso, né? Acho que uma coisa que mudou muito no meu relacionamento com o Gui é que no começo a gente se desentendia e a gente não tinha essa paciência de entender o lado do outro, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, tipo, talvez ele tenha tido um dia difícil, né? Ou talvez ele não esteja entendendo a mensagem que eu tô mandando pra ele. E a partir do momento que a gente começou a olhar mais pra esse nosso lado da relação, mesmo assim, tem momentos que a gente tem conflito, relacionamentos, eles também são feitos com esses conflitos, né? Mas a gente tem mais paciência, assim, né? Às vezes a gente tá em alguma coisa que a gente não se entende
E aí eu falo assim, eu sei que eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar e que eu preciso olhar, mas eu preciso que você também tenha mais amor na hora que você me diz alguma coisa. Que você tome mais cuidado com as palavras que você usa. E isso fez uma mudança muito grande, assim, pra gente. Ai, é um casal que eu amo, mas eu tava pensando aqui, né, pra mim, o momento que eu reconheci, que eu amei os meus defeitos, isso mudou também minha relação comigo e com o outro, foi quando na escola que eu estudava eu tive que fazer um autorretrato. E aí foi muito intenso o processo, foram 2 semanas de fazer esse autorretrato, e a maioria das pessoas, todo mundo escolheu uma foto, e você faz a representação dessa foto na pintura, quem já pintou, quem nunca pintou. E comigo, eu não sentia que a foto me representava. Então eu acabei decidindo fazer por espelho, e a professora deixou, e tinha hora que eu queria quebrar o espelho. Tipo assim, eu começava a enxergar meus defeitos e eu ficava puta da vida e queria jogar ele longe, queria parar de fazer. E aí foi nesses encontros de ir e vir, de me aceitar, que eu consegui terminar a pintura, e foi um processo muito lindo, assim. Na época eu até queria raspar meu cabelo aqui do lado, assim, mas depois eu larguei mão, porque não fazia sentido mais pra mim. Mas é isso, assim, ficou muito vivo de como que é legal esse exercício de fazer um autorretrato e de não esconder os defeitos que a gente tem. Porque quando a gente tá pintando, a gente quer, tipo, tirar uma olheirinha, tirar uma coisinha que a gente não gosta, sabe? E aquilo ali é o que você é, pô, honra isso, sabe? E como que você acha que fazer esse autorretrato te ajudou? Cara, foi um processo muito potente, assim, mexeu muito, assim, né? Deu realmente amar as minhas imperfeições. Tinha hora que eu queria quebrar o espelho e jogar ele longe. Mas a partir do momento que eu comecei a amar, eu comecei a ver o outro muito mais, as pessoas que moravam comigo. Então eu comecei a também observar, acho que deu um foco de luz para coisas que eu não estava olhando, que eu estava tentando esconder, e que eu comecei a abrir espaço para ver, acolher. E a partir do momento que eu acolhi, eu aceitei que eu tinha defeitos, que todo mundo tem defeito, é óbvio, eu sei que é óbvio, mas no fundo a gente tem essa mania de querer ser perfeito, né? Essa vontade da perfeição, porque a gente foi ensinado de que isso é sucesso. E aí quando eu olhei para essas imperfeições e vi que tá tudo bem e comecei a lidar com elas, eu passei também a lidar com as imperfeições do outro. E aí isso faz com que o nível de amor que eu tenho com o outro é muito maior. As relações, elas são muito mais verdadeiras e profundas. Então, assim, não foi por causa do autorretrato que isso aconteceu, mas com certeza ele fez muita parte desse processo, né? Nessa ajuda de enxergar o outro. E eu também percebi nessas coisas de que é muito importante a gente contar pro outro o que ele causa na gente. Sim, e eu acho que às vezes a gente pode comunicar para essa pessoa, né, e pedir para ela, olha, o seu chinelo você deixou ele ali e aquilo me incomodou, você pode pôr em outro lugar? Ou então a gente pode pedir para o outro ajudar a gente a encontrar um meio termo, né? Esse é um exemplo simples, mas quando a gente convive no dia a dia, às vezes são coisinhas pequenas que vão crescendo e se tornando grandes problemas, né? Então, ao invés de você falar, você vai pôr o chinelo ali, você pode falar assim, olha, me incomoda quando o chinelo está naquele lugar. Onde será que a gente pode colocar, ou que você pode colocar esse chinelo, que não vai me incomodar, mas também não vai ser um problema para você? Eu amo perguntas, assim, eu acho que a pergunta abre um mar de possibilidades. Um livro que me ajudou muito foi o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu vou pôr aqui embaixo, e ele é um livro incrível, assim, que ajuda muito nessas relações, e tem muitos cursos sobre essa metodologia que tem ajudado desde relacionamentos pessoais até zonas de conflito, de guerra, assim. E eu acho que um exercício muito legal para vocês fazerem é pensar alguma relação de vocês que seja com algum problema, né? Ou que você sinta que você precisa conversar com alguém sobre alguma coisa e tá sem muita coragem, e pensar de que forma que você pode fazer isso, né? De que forma você pode contar para essa pessoa que aquilo tá te incomodando, e também fazer o exercício de trazer uma pergunta para vocês, né? Pedir ajuda do outro de como vocês podem transformar isso juntos. Ou seja, escutar o que a outra pessoa também tem para dizer para você, né? Particularmente, esse exercício tem funcionado muito na nossa vida,
E muitas vezes é difícil a gente, ainda mais se a gente não tem essa prática de contar pro outro o que ele causa, mas quando feito com muito amor, a gente cresce, eu tenho sentido que a gente tem crescido muito na relação, né? Mesmo na nossa relação como amigas, parceiras e tal, isso tem ajudado muito. Então pode ser uma super coisa pra vocês fazerem. Com certeza. E se você quiser deixar algum comentário, ou se você tiver dúvida, ou até sugestão do que a gente pode falar dentro desse assunto, ou de outras coisas que você gostaria de entender melhor, conta pra gente. E é isso aí. E aproveita e se inscreve no canal se fizer sentido pra você, porque assim toda vez que a gente postar, você vai receber os vídeos direto e você vai sempre ficar por dentro dos assuntos incríveis, maravilhosos ou não que a gente vai postar. Então é isso. Beijo!